Se você quer entender um pouco mais da utilização do CRM e inteligência artificial nas empresas, esse episódio é para você. Eu conversei com Silvio César, da Wiki Consultoria. Olá, muito bem-vindo ao José Adriano Talks. O nosso podcast é apoiado por Bluetex, Grupo LPJ, KT Group e MeetSafe, que é especialista em compliance, tecnologia e reforma tributária. No episódio de hoje, vamos falar sobre quando tecnologia não é o problema. Para esse tema, eu recebo aqui Silvio César de Oliveira, empresário, treinador, consultor, escritor e expert em IA e transformação digital, autor do livro CRM e Transformação Digital, O Poder da Revolução dos Negócios. Silvio, muito bem-vindo, obrigado. Obrigado, Zé Adriano. Muito bom estar aqui, participar desse projeto com você aqui. Feliz aqui pelo convite e com certeza esse papo vai ser bem enriquecedor para todo mundo. Muito bom, a gente troca algumas ideias aí por aí, né, Com certeza. sobre tecnologia, inteligência artificial e o objetivo aqui é a gente trazer um pouco disso aqui para o nosso público, né? Eu acho que a gente podia começar falando um pouco da questão do método que hoje muitas empresas e muitos profissionais deixam de lado para tentar fazer as coisas, né? Tenta fazer, busca atalhos e acaba deixando de lado muito a questão do método, né? Que é uma coisa que você gosta de falar bastante. Exatamente. Então, vamos começar por aí, a gente... Exatamente. Na verdade, o que acontece é justamente isso. Muitas vezes as pessoas... A gente milita nesse segmento de tecnologia há muitos anos, né? Eu vim do mundo IBM, então quando eu comecei a vender software, o software ainda era distribuído em CD, né? Então, Eu não lembro não, mas já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Certamente alguém te conta. E a gente sempre comenta, né, cara? Quando surge a minha empresa, ela nasce dentro de uma revolução que era a revolução do cloud, das nuvens, né? E exatamente lá em 2007, 2008, estava explodindo esse movimento. E quando a gente pensa em cloud, parece que houve uma mudança que as pessoas acharam que a tecnologia, a ferramenta em si, iria resolver todos os problemas. E aí que entra a grande questão que atrapalha muitos empresários. O cara acha que ele vai comprar a ferramenta A, a ferramenta B, a ferramenta C, só que ele não tem uma estratégia que conecta essas ferramentas. Ele não tem uma... É a mesma coisa quando você chega numa obra, eu gosto sempre de usar esse comparativo, né? Você chega lá, você sabe para que vai servir a betoneira, você sabe para que vai servir a serra, você sabe para que vai servir cada ferramenta ali. Muitas vezes você chega numa empresa, o empresário ele está pagando a conta de cada uma daquelas ferramentas, mas ele não consegue ver a integração, a conexão, a aplicação de cada ferramenta. Ele não percebeu muitas vezes que algumas ferramentas estão sobrepostas, fazendo a mesma coisa. E por que isso acontece, Zé? Porque não tem método. Eu quero entender se exatamente qual que era o job, qual que era o trabalho a ser realizado, de assim, opa, para esse trabalho eu preciso desta e desta ferramenta. Se não for assim, então as empresas em algum momento perderam essa... Obviamente isso se dá em função do excesso que temos de ferramenta hoje no mercado. De oferta. De ofertas. Então cada uma é mais salvadora que a outra. E aí você precisa de alguém que oriente, alguém que guie você no método, no uso. Qual que são as melhores práticas, como ter um processo fluido, como ter indicadores, como ter o uso das ferramentas aplicadas às metas, sabe? Então eu acho que é bem isso aí. É você amarrar a necessidade e a oportunidade com uma ferramenta e não você se deixar levar eventualmente por uma oferta de que vai resolver o problema todo. Exatamente. E você acredita que hoje a gente tem ainda uma venda consultiva muito pequena ou rasa que ajudaria mais, né? Que quando ela acontece ajuda o empreendedor, o empresário a
a ter a visão do que aquela ferramenta está trazendo e se realmente ele precisa, qual é o conjunto ali de ferramentas ou módulos que ele precisa? Eu gosto muito dessa tua provocação, porque eu vejo que até com a expansão das redes sociais, né? Então, tem um monte de gente hoje falando sobre ferramentas que são software, né? Que executam algum trabalho de forma mais rápida, como a salvação das vendas, a salvação do marketing, a salvação da contabilidade, do processo, enfim. Cara, e a gente sabe muito bem que se a gente entrega uma ferramenta para um processo ruim, só vai ter um processo ruim lá no final da esteira, né? Então, Só vai automatizar o problema. eu acho que hoje esse excesso de informação, esse excesso de oferta e a falta do perfil consultivo, né? De entender exatamente que às vezes você nem precisa de uma ferramenta. Às vezes a empresa tem que ter a seriedade de dizer assim, cara, você não precisa de ferramenta nenhuma. Para o teu tamanho, para o teu problema, você deveria organizar o processo. Você deveria organizar as pessoas. Então, quem que vai executar esse trabalho? Opa, não tenho. Então, você eventualmente não precisa dessa ferramenta por enquanto, né? Você nem tem a dor ainda, Sim. né? Então, é isso. Você pensa que a cultura das empresas impactam nesse ponto da empresa estar buscando eventualmente uma consultoria quando ela precisaria de uma ferramenta, ou buscando uma ferramenta quando ela precisaria de uma consultoria? É muito do que o pessoal está acostumado a fazer a vida inteira, ou você pensa que nem tanto? Eu acredito que hoje existe a gente vive uma sociedade miojo, né? Então, assim, se eu te disser que você precisa ter um processo, você diz, não, isso aqui é papo, esse aqui é papo é muito teórico, né? Então, eu quero ir direto para o prático, né? Então, e aí, quando você vai direto para o prático, você automatizou algo que nem precisava automatizar. Quando você viu, você está fazendo ali manualmente dentro de um software. E aí, eu que milito muito em CRM, eu vejo assim que um monte de empresas gastam fortuna. E aí, para nossa audiência, talvez nem todo mundo entenda a sigla, né? Já ia te perguntar. É, eu vou. CRM, Customer Relationship Management, que é a gestão de relacionamento com o cliente. Antes de ser um software, é uma disciplina de negócios. É quando eu coloco o cliente no centro da minha estratégia, quando eu olho para todas as dimensões, a gente chama de visão 360 graus do cliente, né? Desde o atendimento, retenção, atendimento e assim por diante. E as pessoas querem fazer isso, mas pensam que só o software vai resolver. E aí, quando você olha, não tem o banco de dados, você tem um bando de dados que muitas vezes não serve para você fazer uma campanha, às vezes adequadamente, você não tem a segmentação, porque o cara só olhou para o software, ele não entendeu que ele precisava antes ter uma base de dados estruturada, ele precisava antes de ter uma estratégia de relacionamento, ele precisava de pessoas que entendessem dos processos e que ele precisava de processos claros para cada fase do que a gente chama de jornada do cliente, da vida do cliente ali, como que ele consegue atender esse cliente e fidelizar por longos anos. Então, tem todo um contexto por trás que as pessoas delegam simplesmente a um software. Aí é o cemitério das iniciativas boas, né? Então, é, E as ferramentas de mercado de CRM, elas têm hoje condição de cuidar dessa jornada inteira do cliente. Para isso, você previamente tem que ter, como você falou, né, os dados, os uhum, processos. E, além disso, você precisa ter as pessoas conscientizadas, engajadas, treinadas para eh, isso. entender e abastecer isso, né, com esse objetivo. Então, como você também atua muito nessa parte de treinamento, né, dos profissionais nessa área, então fala um pouco assim dos desafios, porque na hora que eu penso assim no ERP, que é o Sistema de Gestão Uhum, Empresarial, e no CRM, né, na experiência, então, assim, na minha experiência
né, na área de tecnologia, ela é muito voltada para o ERP e muito pouca para o CRM. O Uhum. CRM é mais como uso nosso do que a gente atuando Uhum. em consultoria ou implementação. Então, o que eu vejo do CRM, diferente do ERP, é que muitas pessoas acabam boicotando, seja intencionalmente ou seja não intencionalmente, mas elas têm dificuldade de abastecer aquele ambiente ali, né, que como você falou é Uhum. mais do que o software, né, toda a parte de base de dados, e de forma que aquilo de fato se tornasse algo benéfico no relacionamento, né, com o cliente. Então, fala um pouco desse ambiente tanto do processo de aquisição, de entendimento, quanto de utilização, e aí para chegar no objetivo de tratar o cliente realmente como centro ali, né, e Hum, tirando proveito das informações que você tem de relacionamento com ele. legal. Eu costumo dizer, Zé Adriano, que um ponto crítico dentro dessa estratégia é você realmente colocar as coisas nos seus lugares. Eu gosto de contar uma história que meu pai tinha uma mercearia. Meu pai fazia CRM em uma mercearia. E por que que ele fazia CRM? Porque ele tinha um processo e ele tinha um sistema. Note, ele não tinha um software, mas ele tinha um sistema. Ele tinha os dados, para cada cliente tinha uma folha, uma página, para cada página tinha uma data, uma compra, um item e um valor. E de tempos em tempos ele passava uma linha e fazia um acerto, ele fazia um pagamento parcial ou total daquele processo. Então aquilo ali era um sistema. Muitas empresas não têm o sistema e aí pensam que só o software vai resolver o sistema. Quando a gente vê é, pessoas boicotando, quando a gente vê equipes que não estão engajadas, eu acho que tem muito a ver com a falta da compreensão do que é o sistema, para que ele serve, falta de compreender o que é uma ferramenta que ajuda a pessoa, porque vou voltar no exemplo da obra, pergunta para o pedreiro se ele quer usar a betoneira ou se ele quer fazer na mão. Uhum. Ele com certeza não vai boicotar a betoneira. Se tem um lugar que ferramenta funciona e que ninguém boicota, é numa obra, porque todos tiram trabalho. E aí onde que a gente erra quando a gente fala em software? Muitas vezes a gente automatiza processos ruins, e aí ao invés da gente colocar o software como uma ferramenta, a gente coloca o software como um job a mais dentro da vida do profissional. E ele não ajuda em nada, muitas vezes atrapalha, ele é só uma atividade mais. Traz mais tarefa, mais E, trabalho e para eu você. sempre encontro isso nos jobs description, que é assim, alimentar o CRM. Eu digo, não, cara. Não, se você cuidar do cliente, está tudo certo. Alimentar o CRM é o como, mas você tem que cuidar do cliente, não tem que alimentar o CRM. Então, às vezes, as pessoas confundem muito o que é o sistema e o que é o software efetivamente. A empresa, assim, um sistema de relacionamento com o cliente, que deriva de uma estratégia, não chega em lugar nenhum não importa o software, não Não, importa não o adianta. treinamento, não importa. E o que impacta mais? É processo, gente, liderança, cultura nesse ambiente? O que impacta mais positivamente e o que impacta mais negativamente para casos que você tenha, né, casos de sucesso e casos de insucesso também, que você se dedicou para caramba lá, fez todo o processo, o projeto, uma conscientização e no final não atingiu o objetivo que era, né, tirar proveito das informações do cliente e atender melhor o cliente. Eu brinco que nossa empresa completou 17 anos esse ano, e eu brinco que tem muita história de sucesso, mas tem muita história de insucesso. E a maioria das histórias de insucesso eu já fiz, no meu livro eu conto algumas, Ah, legal. mas as maiores histórias de insucesso elas derivam obrigatoriamente ou principalmente de pessoas. Eh, e aí você tocou dois pontos importantes. Primeiro é liderança. Se você não tem um líder que acredita realmente,
Porque eu entendo que um sistema, ele deriva, seja qualquer sistema, um sistema de atendimento, um sistema fabril, ele deriva de uma estratégia. E uma estratégia, ela nasce na cabeça, na visão do líder. Uhum. Seja o empreendedor, seja o executivo principal da companhia, sai de um líder. E se esse líder ele não acredita naquela estratégia, se ele está indo para lá e a estratégia está apontando para cá, já deu errado. Se for só para constar no plano de negócios, já deu errado. Então, Uhum. a maioria das vezes que a gente teve, que a gente fracassou como consultoria foi porque realmente a gente não teve ali O patrocínio o adequado. patrocínio adequado, a gente às vezes entrou num projeto que estava em mudança, a pessoa saiu, a pessoa que patrocinava o projeto saiu no meio e quem assumiu disse esse projeto não é meu. Você sabe muito bem que a gente também vive no mundo dos negócios essa fogueira das vaidades ali, aí o cara disse, não, isso aqui, como esse filho não é meu, eu não vou cuidar, e aí você vê companhias perdendo às vezes dezenas de milhares ou até de milhões de reais por conta Sim. desse tipo de situação. Então, isso é triste. A gente vê assim, não, não é aquela história, né? É raro, mas acontece sempre. Tem muita gente que... E para nós que trabalhamos com consultoria, dói demais você ver a empresa desperdiçando, né? Porque a gente Desperdiçando perde o uma nosso verba, um tempo, né? orçamento, com algo que podia trazer um resultado, né, Exato. relevante, né, É, importante para a empresa. sem dúvida. E a liderança, tanto nos seus cases de sucesso quanto insucesso, a liderança é o principal Eu, a- ator. eu acho que muda o jogo. Inclusive, hoje a gente só faz projetos se realmente tem um líder ali que vai andar com a gente. Se não tiver alguém que tenha condição ali de bater na mesa, se a gente vai seguir aqui, porque senão a gente está perdendo nosso tempo. Eu acho que a gente também, como profissional de consultoria, a gente não quer só ter o projeto, não quer só receber o dinheiro, a gente quer levar uma transformação. E se eu sei que eu não tenho os pré-requisitos para fazer a transformação, eu prefiro não fazer. Porque eu sei que eu perdi meu tempo, perdi o tempo da minha equipe, Sim. e aquele tempo eu não vou recuperá-lo, e ele poderia ter sido usado numa transformação real, né? E se não tiver sucesso no final também, a gente não fica feliz, né? Exato, Então, a questão é, né, a entrega é muito importante, né? O resultado, exato. né? E quando você entra num processo desse, em que a liderança patrocina e tudo mais, você, nesses 17 anos de empreendimento, você vê uma mudança na mentalidade das pessoas, de mais interesse, engajamento com um processo desse, ou você vê ainda muita resistência à mudança, porque com essa mudança tecnológica que a gente está vivendo, alguns estão vivendo, participando, aproveitando, né? E outros ainda estão ali tentando deixar de lado, ignorando um pouco, ou enquanto eu puder ficar longe disso aqui, eu vou ficar. E nesses projetos, nesses processos que vocês têm tocado, você tem visto uma mudança de mentalidade das pessoas? Eu vejo que está acontecendo. A gente até abriu um braço do nosso grupo lá para educação. A gente entendeu que a gente precisava avançar ainda mais dentro do processo de educação, fazer as pessoas, porque sem demérito assim de forma nenhuma para a academia, acho que a academia ela é muito importante, e a gente não pode é, deixar de lado isso, mas é muito difícil também hoje a academia acompanhar a velocidade Dos do acontecimentos, mercado, dos lançamentos dos que estão. lançamentos. Então, assim, a gente precisou criar uma unidade de negócio de educação corporativa, porque eu preciso treinar do que aconteceu essa semana, do que vai acontecer. Então, hoje eu vejo as pessoas muito, dentro dos projetos, muito
querendo não ficar para trás. Certo. Então, Você percebe essa diferença nos últimos eu tempos? percebo, principalmente, e a gente vai passar, e aí, fazendo um rápido link com a IA, e a gente está passando por um momento de transformação também de gerações. Eu brinco, ano passado, 2024, a gente começou a se reposicionar em consultoria, porque a gente disse que o que nos trouxe até aqui não nos levará para os próximos 17 anos, próximos 15 anos. E por quê? Porque quando chegarem as próximas gerações, elas já não vão procurar as coisas que nós procurávamos 10, 15 anos atrás. Então, o que era um business plan perfeito 17 anos atrás, 20 anos atrás, ele não é um business plan perfeito para agora. Tem um estudo da McKinsey que fala sobre consultoria, e ele diz que com a chegada da IA, a forma de entregar consultoria muda completamente. Essa história de vender hora, essa história de vender alocação, body shop, ela simplesmente vai implodir, porque hoje você tem agentes, hoje você tem educação, hoje a geração que chega aí, ela quer fazer sozinha muitas vezes, ela quer que você ensine ela a fazer. As tecnologias simplificaram bastante. Cara, 20 anos atrás, você tinha consultor que mexia com Windows NT, né? Rede era um negócio complexo. Hoje você aperta um botão e está tudo funcionando. Então, o nível de complexidade diminuiu assustadoramente. Com certeza. Né? Então, a gente não vai vender as coisas que a gente vendia 20 anos atrás. Então, o que eu percebo que o próprio mercado de consultoria ele será mudado para ter uma transformação. Você me dá o ponto A e o ponto B que você quer chegar, me diz onde você está, que eu te levo ao ponto B por X reais, pelo valor Y, e está tudo certo. E aí, quanto tempo você vai usar de recurso humano ou tecnológico é irrelevante, né, no Irrelevante. processo. Mas as empresas ainda não estão preparadas para comprar assim, né? Assim como grande parte não está preparada para vender, né? Exato. Aqueles que já estão nesse modelo de venda, né, como você citou, começando a vender dessa forma, você deve lidar o tempo todo com empresas que não estão preparadas, né? Que quer ver o timesheet, quer ver quantas horas o Silvio gastou para fazer aquilo, sem Ainda que não entender. transforme nada. Então, e sem entender que ele pode ter gasto 1 hora, mas usou, né, toda uma tecnologia por trás que equivale a 10, 20, 200 horas, né? Hoje a grande realidade é que as pessoas, e aí só para a gente fazer uma analogia aqui, o comprador ainda tenta te colocar dentro de uma planilha, né? Sim. Então você chega lá e diz assim, não, mas quantas horas você vai gastar? Porque fulano vai gastar. Cara, mas você quer que eu te venda a hora? É isso aí. E esse processo é um processo complexo porque as empresas grandes em geral, ou muito grandes, que têm esse processo de compras, ele é o que você falou, ele abre a concorrência 3, 5, 10, coloca na planilha e a gente precisa conseguir atender aquela planilha para você conseguir participar do processo, né? Exato. E em algumas empresas a área de negócio não tem nem mais poder de decisão. Uhum. Então ele contrata uma outra empresa, que pode ser boa ou ruim, não vem ao caso, mas pelo processo de contratação que foi um processo de contratar hora ou planilha ou comparar Exato. a quantidade de horas que vai gastar, né? Então Exato. você vai gastar 1.000, outro vai gastar 800. Então, e você acredita que isso vai mudar muito rápido e que as empresas vão ter que adaptar a esse modelo novo, tanto quem presta o serviço quanto quem toma, né? É aí que eu acho que entra a IA, porque... Vamos lá, vamos para IA. É aí que eu acho que entra a IA, porque na hora que a gente começa a falar sobre a atividade realizada, o que você precisa realizar, né? Então, assim, hoje existe um conceito muito interessante que a gente está trabalhando muito, que é o conceito de no dash. Cara, essa semana me ligou uma grande companhia multinacional e disse, cara, não acredito que 2026, com a IA acontecendo do jeito que acontece, faz o que faz, e
o meu funcionário, o meu time de vendas ainda precise alimentar CRM Manualmente lá. manualmente, voltar para o hotel e alimentar CRM. Eu olhei e disse, errado não tá, né? Errado não tá. Isso é um bom desafio. Voltei para dentro de casa com o meu time e disse, e se a gente conseguisse? A IA é capaz de ouvir um áudio? É. Ela é capaz de transcrever um áudio? É. Ela é capaz de entender o contexto que eu quero fazer com esse áudio? É. Ela é capaz de fazer uma inserção no banco de dados? É. Cara, tem tudo pronto. Todos os conceitos estão prontos aí. Tecnologia, vamos fazer. Fizemos. E a gente tem hoje um CRM que funciona através de uma tecnologia chamada MCP, que é um protocolo de contexto, e que o cara consegue falar simplesmente no WhatsApp o que ele quer, perguntar o que ele quer e o WhatsApp entrega tudo para ele. Interagindo com o O CRM CRM dele. e aí atingindo todos aqueles objetivos e metas que Eu fiz vocês... uma reunião com o Zé Adriano hoje e a gente conversou sobre isso. Quando chegar lá, tá tudo salvo. Tá tudo certo. E se tiver que gerar um gatilho, marquei uma reunião com ele para a próxima semana, dia tal, e tá tudo certo. E aí ele gera o workflow e tudo aí, tirando proveito dessa, né? Uhum. O que mais? Dá mais alguns exemplos do que vocês têm feito com inteligência artificial, porque você não atua só com o CRM, Sim, né? Então você sim, trouxe vários exemplos do relacionamento sim. com clientes, mas você deve receber desafios também de outras áreas e tal. Então, assim, exemplos reais, porque como ainda tem muita gente que não usa IA, né? Uhum. E aí não usa vamos dizer assim, o básico do básico lá, Uhum. pessoalmente, e eventualmente nas empresas também não usam para nada ou usa pouco nas empresas, né? Então, É, dá exemplo aí do que vocês têm feito, têm visto com as empresas de utilização efetiva de IA. um exemplo também legal é a ponta inversa desse mesmo exemplo, que é o seguinte: eu tenho milhares de transações acontecendo no meu RP hoje. Certo. Cara, e essas milhares de transações, elas têm comportamentos. A IA, ela entra onde a nossa capacidade de análise é mais limitada. Então, quando eu começo a entregar, conectar essa IA, conecta essa base de dados a uma ferramenta de análises com IA, aí eu começo a ter insights. Então, esse é o primeiro passo. Eu começo a ter insights. E a partir destes insights, eu começo a disparar ações. Então, o que antes. E aí eu sempre gosto de falar isso. O pessoal fala muito sobre BI. A maioria da sua audiência vai estar ali. Mas, pô, mas isso é BI. Não, veja só. BI é Business Analytics. E eu cunhei um termo chamado Business Tactics, que é, cara, quando eu transformo a análise em uma ação tática? Porque o que você está dizendo tem muitos dashboards, muitos painéis gerados por IA, virou, né, uma moda, vamos dizer assim, né, em algumas empresas, aí vários, mas eles não estão tirando proveito disso. Eu preciso falar com o cliente. E aí, Eu sei que você comprou 30 dias atrás esse negócio que é recorrente. A cada 30 dias você compra. E aí? a inteligência artificial começa a entrar para tirar proveito disso. Ela vai lá, conversa com o cara e diz, olha, então eu não preciso, muitas vezes, nem que o vendedor faça. Ela, dentro desse mesmo contexto, ela vai lá e diz, eu posso renovar o seu pedido dessa semana? Eu posso mandar, o pedido vai ser mais ou menos esse aqui ou esse aqui? Imagina que é basicamente o que uma pessoa iria fazer de extrair uma base, ler, analisar, fazer isso, só que ela demoraria horas para fazer. E tudo isso acontece dinamicamente, automaticamente. Isso aí é um pouco de análise preditiva, que no passado muito usado para buscar rupturas de processo, né? Uhum. Quando algo, como que a gente pode dizer aqui? Anomalia, né? Uma anomalia. Então, assim, ao invés de eu fazer uma manutenção preventiva no equipamento, que eu faço de tempos em tempos para evitar que ele tenha um problema, eu faço alguns monitoramentos. Esse monitoramento me avisa quando algo que eu já sei que pode causar uma ruptura acontece. E aí agora está sendo, nos últimos tempos, tem sido aproveitado mais a disponibilidade de inteligência Sim. artificial para usar isso também no aspecto proativo de tirar proveito das
das formas de consumo, né? Dos Uhum. clientes, do que ele consome, como, quando, Sim. para poder fazer ofertas proativas. Mas pensa a mesma lógica em ressuprimento. É ipsis literis a mesma coisa. Eu vendi mais do que eu deveria vender, eu sou o comprador. Na Certo. Cara, e meu estoque vai acabar. E eu vou ter ruptura na minha loja. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a dizer assim: "Opa, fornecedor, para que a minha fábrica não pare, para que a minha loja não tenha ruptura, para que isto não aconteça, eu coloco o IA olhando para os meus dados, comportamento, identificando as anomalias, os desvios, porque desvio pode ter, o que não pode é eu não ter velocidade de reação. Certo. Não, o desvio é porque eu produzi demais, porque veio o carnaval e eu vendi muito mais cerveja do que eu estava esperando, e está tudo certo. Só que eu não posso chegar no próximo final de semana sem estoque, então Que é o que a gente vê muito no nosso dia a dia, que é, às vezes, você vai comprar algo, seja a pessoa física no supermercado, na farmácia, e a gôndola está vazia naquele produto que você quer. exatamente. E aí ali tem várias etapas do processo vamos dizer assim, algumas das etapas falharam. Uhum, Pode ser a mais simples, que é a farmácia ou o uhum, supermercado não ter planejado aquela venda, pode ser o uhum. fornecedor. E aí o que você está dizendo é, você consegue fazer isso do processo inteiro de trás para Sim, frente, sim, se conectando com o fornecedor, sim, para que você garanta que lá na gôndola vai ter aquele produto lá sempre, por exemplo, exatamente, né? Nessa linha, né? E exatamente. no ambiente corporativo a mesma coisa, né? Na hora que as empresas têm as demandas delas, sejam para um evento de uma parada técnica que vai reformar um alto-forno, alguma Uhum, coisa assim, que ela já sabe aquele período, e se isso estiver configurado na IA, isso pode ser tudo uhum, de maneira preditiva planejado, né? uhum. Ou no dia a dia da manutenção mesmo, né? Que Exato. você tem que ter sempre algumas peças de reposição e que essas peças, eventualmente, você ficar na mão do estoquista, garantir que vai ter ou não vai ter, né? Para abrir um pedido. Então, isso tudo é possível hoje É, você amarrar um é, RP com CRM, isso, com portais de fornecedores, né? Que exatamente. faz a... Tudo isso com análises que, assim, de novo, nem tudo isso que eu estou te falando é IA. A maioria dessas coisas já existem. O que eu estou te mostrando é só um caso de uso de uma sistematização. A IA é uma pequena parte, que é a parte de análises, que ela faz mais rápido que o ser humano, mas que o ser humano poderia também fazer, que eu poderia fazer filtros, mas a IA faz isso mais rápido. E a parte de comunicação, que eu também posso fazer via e-mail, que eu não preciso de IA, mas eu poderia colocar ali um agente que conversa no WhatsApp direto do cliente, conversa no WhatsApp direto do fornecedor e assim por diante. Então, é, aí teve um outro mito, né? Nem tudo é só IA. Então você de novo tem que voltar, dar um passo atrás e entender qual que é a estratégia, qual que é o método. Aqui eu preciso plugar IA. Aqui eu preciso plugar uma ferramenta de análise, preciso de um banco de dados, preciso de diferentes tipos de ferramenta. E aí que entra a inteligência do negócio. Óbvio que a gente pode usar IA também para planejar isso, olhar para o teu ambiente, entender como otimizar, mas a grande realidade é que, de novo, a gente precisa de educação para formar as pessoas para entenderem a estratégia. É aí que está o grande pulo do gato, porque a forma que você vai conquistar mercado, diferente, muitas vezes é diferente da minha forma de conquistar mercado. A gente usa estratégias diferentes. E a gente tem que usar obrigatoriamente ferramentas, métodos, sistemas diferentes, né? E você recebe demandas de clientes querendo IA. Como é que é É, isso? aí de novo vem a história da panaceia, né? A cura de todos os males. Agora eu quero IA. IA. Disse, mas você quer IA para quê? É a mesma coisa do CRM 17 anos atrás. Cara, CRM sem um método, sem um processo, quer IA para quê? Ah, não, porque eu quero IA porque eu quero ter menos gente. Beleza, isso faz sentido, mas em quais áreas, quais negócios? É porque eu estou com dificuldade de reter pessoas. Legal, em quais áreas, quais negócios? Então você tem que. Aí você vai É explorando até isso. você chegar num ponto de entender que cabe ali alguma coisa de IA É. ou que cabe uma outra ferramenta, uma É. revisão de processo Eu, em algumas situações. semana passada, a gente
a gente está implementando muito dentro da nossa empresa o conceito de IA First. Então, muitas coisas que a gente fazia que demorava muito tempo, a gente começou a implementar IA. Então, a gente tem agente de consultoria, a gente tem agente de suporte, efetivamente, que ele executa, interage. Eu tenho agente de implementação, teste, tem uma série de componentes que estão ali fazendo parte do trabalho da companhia como um todo. Mas um ponto importante que eu tive uma conversa com um cliente na semana passada, ele disse: "Não, eu quero usar IA para cobrança". Eu disse: "Legal, mas você sabe que não precisava de IA, né? Tem uma ferra tem algumas ferramentas que você coloca ali, você faz a jornada do título todinha antes de acontecer, você nem Pronto, teve simples. atraso". O cara que não ia te pagar, ele não ia te pagar mesmo, porque ele não tinha dinheiro. O fato de você botar uma IA para cobrar ele não vai fazer aparecer dinheiro para ele. Então, eu acho que não é o melhor caso de uso. Se você tiver uma ferramenta que faça a jornada da cobrança e tal, é muito mais eficiente. Não precisa. IA é para análise, é para algumas atividades que serve para análise, para algumas atividades repetitivas, mas você tem que entender se isso já. Eu sempre tenho a minha métrica é a seguinte: está girando ponteiro na minha organização ou está reduzindo custos, aí tem que ter IA. Se for para ficar elas por elas, eu acho que não vale a pena. Mas hoje as empresas têm um problema muito sério de falta de automação, né? Além de falta de processos, que é mais grave ainda, falta de automação. Então, hoje, muitas empresas fazem muitas coisas manualmente e esse efeito manada da IA faz com que o líder ou o empresário queira e coloque, às vezes, até metas de IA. Nós temos que botar IA na área fiscal, temos que botar IA no RH, etc. e tal. Mas ele tem situações como você deu um exemplo aí muito bom, de cobrança, que bastava utilizar um processo existente com a ferramenta, claro, existente há tempos, né, de cobrança, porque provavelmente hoje lá a pessoa, quando ela lembra, ela cobra, né? E É, aí às vezes vai cobrar 2 semanas depois. E aí tem alguém que não pagou porque não tinha dinheiro, e tem alguém que não pagou porque deu um problema no boleto, é. porque deu alguma coisa que se alguém tivesse cobrado antes, ele teria pago, né? Então, as empresas hoje no Brasil ainda são menos atualizadas e menos automatizadas, né? Isso gera hoje no Brasil uma carga de trabalho manual muito grande, né? Eu acho que volta no início da nossa conversa para aquele ponto de eu ter várias ferramentas que eu não sei para que servem. E aí eu tenho desintegração de processos desintegrados, que aí faz com que o meu contrato eu tenha que pegar do sistema A, copiar ele todo, passar amanhã dando Ctrl+C, Ctrl+V, e as pessoas acharem que isso está ok. Não está Então ok. não é só manual, né? Ele é É manual e eventualmente com desintegrado. ferramentas, Isso. com investimento feito, né? Mas mal feito nesse exemplo, e que faz com que não atinja os É, objetivos pela falta de integração de vou te dar um situação. exemplo. Às vezes o cara tem um CRM bala, assim, aquele CRM de milhões, ele tem uma venda complexa, tá tudo lá. Deveria estar tudo lá, mas o cara não alimentou porque ele disse que não faz sentido, porque ele sabe que depois que ele fecha, a mina vai fazer o contrato no Word, ela não vai usar nada do que ele colocou lá e ela vai ligar para ele, vai mandar o WhatsApp, vai pedir o cartão do CNPJ, vai pedir. Aí, cara, quando ela me mandar no WhatsApp, eu peço para o cliente vai mandar e tá tudo certo. Porque não vai ter sequência. E depois ela vai para uma outra ferramenta de assinatura de contratos digitais, bala também, caríssima, que ela vai colocar lá, vai botar para assinar. Aí ela lembra que quem assina também não está no CRM, que a informação que está lá não vale a pena. E ela vai ter que pedir de novo no WhatsApp do cara. Então, é o WhatsApp Resource Planning, né? É, Então os caras estão usando o WhatsApp para fazer todo o fluxo de informação. Ah, me passa aqui as pessoas que vão assinar, me passa não sei o quê, está tudo no WhatsApp. Então a gente. hoje está difícil. Hoje eu recebo contrato, às vezes, de cliente para assinar no WhatsApp. E a gente, que é de uma geração um pouco anterior, mesmo que você discutiu ali no WhatsApp, você quer ir lá no e-mail, né, e mandar o contrato ali pelo e-mail, Uhum, ou disponibilizar hoje numa ferramenta de assinatura, uhum. né, ou num diretório seguro. Mas essas gerações hoje estão muito
vamos dizer assim, muito mais ágeis e por conta disso o WhatsApp é a ferramenta que está na mão de todo mundo o tempo todo, né? E aí que entra o conceito do no dash. Aí a gente pode brigar ou a gente pode criar uma camada, que aí isso é importante, a criar uma camada de segurança para esse tipo de conversa, de compliance, de outros elementos que são fundamentais, de dados corporativos, para a gente ter isso integrado, né? Então a dinâmica é bem essa. Muito bom. Silvio, muito obrigado. Obrigado Foi a muito você. boa a conversa. O seu livro está disponível Na Amazon. na Amazon, a gente vai colocar o link aqui para vocês. CRM Transformação Digital, o poder da revolução dos negócios. Então, Isso aí. recomendamos. Para você que nos acompanhou até aqui, o José Adriano Talks é apoiado pela Blutex, Grupo LPJ, KT Group e MidSafe, especializada em compliance, tecnologia e reforma tributária. Os nossos podcasts estão disponíveis no YouTube e nas demais plataformas de áudio. Deixe o seu comentário, sugira temas, sugira convidados, vai ser um prazer interagir com vocês e até o próximo episódio.